Existem mais de 1.000 fundos de investimento disponíveis para que você aloque o seu capital. Se você simplesmente filtra essa lista pela rentabilidade, saiba que existe uma maneira muito mais sofisticada de fazer essa seleção. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o índice de Sharpe. Olá, meus amigos, é um prazer encontrá-los novamente. Se você já consumiu um conteúdo aqui do canal e voltou para mais informações, verifique se você já está inscrito e curta e compartilhe esse vídeo com quem você quer que invista melhor. E se essa é a primeira vez que você acompanha o conteúdo aqui do canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Augusto, sou assessor de investimento e também o seu amigo investidor. Na conversa de hoje, eu vou explicar sobre um indicador que é possível utilizar na análise de fundos de investimento. Esse indicador é conhecido como índice de Sharpe, ou, na origem inglesa, Sharpe Ratio, que numa tradução mais literal seria a razão de Sharpe. Só que não vamos confundir Sharpe do inglês afiado. Esse índice homenageia quem o desenvolveu, que foi William Sharpe, por isso o nome no índice. No vídeo que eu fiz sobre o método 2R2T, que você pode acompanhar aqui no card, é possível analisar os investimentos sobre 4 aspectos fundamentais. E o índice de Sharpe consegue relacionar muito bem os aspectos da rentabilidade e do risco. Como isso acontece? Existem diversos tipos de fundo e diversas modalidades de investimento. Cada gestor tem um mandato para que ele invista da melhor maneira possível. Só que para isso, ele pode utilizar de diversas estratégias. Então, como comparar fundos com estratégias diferentes? Deveria haver uma maneira de normalizar esses retornos. O índice de Sharpe serve para comparar fundo a fundo com o ativo livre de risco. O índice de Sharpe mede qual é o excesso de retorno calibrado por uma medida de dispersão do fundo, que pode ser a volatilidade. Vamos para um exemplo prático. Na fórmula do índice, é necessário saber qual foi a variação do fundo, qual foi a variação da taxa livre de risco e qual foi, no caso, a volatilidade desse fundo. Vamos pensar. Aqui no Brasil, os títulos públicos são considerados investimentos mais seguros. Então, não deveria ser aceita uma rentabilidade menor do que a desses ativos. Então, o fundo sempre objetiva uma rentabilidade superior. Só que a que custo é conseguida essa rentabilidade? Pode ser com aumento de volatilidade. Então, um fundo que tenha rendido 10% ao ano, comparado com um ativo livre de risco, digamos, 5%, tem um excesso de retorno de 5%. Porém, se a volatilidade foi de 10%, quando nós fazemos essa razão, nós obtemos 5 dividido por 10, meio, que é o índice de Sharpe desse fundo. Ou seja, para cada ponto de volatilidade, foi conseguido meio ponto de rentabilidade em relação ao ativo livre de risco. No longo prazo, é muito difícil obter um valor de Sharpe muito elevado para os fundos, porque o ativo livre de risco tem pouca volatilidade e também é muito difícil conseguir ganhos consistentes ao longo do tempo. Por mais que a indústria seja grande, apenas alguns fundos vão ter um desempenho consistente e vencedor ao longo de muitos anos. Então, quando nós analisamos os fundos, encontrar um fundo com o índice nos 12 meses superior a 1 é um fundo que já é interessante para análise. Existem vários fundos que utilizam estratégias diferentes. Pode ser um fundo de ações, um fundo multimercado ou um fundo de renda fixa. Cada um desses ativos tem uma função de volatilidade diferente. Os fundos de renda fixa são menos voláteis, via de regra. Um pouquinho mais de volatilidade é encontrada nos fundos multimercado. E os fundos de ações possuem volatilidades muito elevadas, principalmente em períodos de grandes crises, como na crise de 2020, no período que compreendeu fevereiro, março e abril. Existem diversos ativos que variaram de 20, 30, 40 até 50%. Essa é uma volatilidade muito fora dos padrões,
mas ela também pode ocorrer. Quando você analisa o índice de Sharpe dos fundos, você percebe a consideração dos dois aspectos, os dois R's do método 2R2T, a rentabilidade e o risco. Então, quanto mais rentabilidade, é exigido um pouquinho mais de risco para obter essa rentabilidade. Porém, quando o gestor consegue obter essa rentabilidade maior, com um pouco menos de volatilidade, ele aumenta o Sharpe e faz com que esse fundo seja mais interessante de ser investido. Por quê? Vamos pensar em dois fundos diferentes. Quando eu tenho o mesmo retorno para dois fundos, eu devo sempre escolher o fundo que teve menos risco. E se eu tenho o mesmo risco para dois fundos, eu sempre devo escolher o de maior rentabilidade. É isso que o índice permite que nós comparemos. Vários fundos têm rentabilidades diferentes, só que eles obtêm essas rentabilidades com diferentes níveis de risco. Mesmo dentro de cada categoria de fundos, como ações multimercado e renda fixa, existem diversas subcategorias, e é na composição da sua carteira, com várias categorias de fundo, que você pode fazer uma análise considerando o índice de Sharpe, considerando vários fundos de mesma filosofia e aí sim analisar o índice de Sharpe um a um. Assim você consegue fazer as considerações em relação ao risco que cada fundo correu. Mas lembre-se, o ideal não é utilizar unicamente esse indicador para balizar a sua análise. Você pode utilizar outros indicadores e também outros métodos para fazer as suas análises, tanto qualitativas quanto quantitativas. O índice de Sharpe vai te dar uma boa ideia se o fundo é interessante ou não para análise, mas não pode ser usado isoladamente. Você gostou desse conteúdo? Conhecia o índice de Sharpe? Já utilizou em alguma das suas análises? Comenta aqui para eu saber se esse vídeo foi interessante. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar e se inscrever no canal. Compartilhe com um amigo que você quer que invista melhor. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!